Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. Regressamos hoje com nossa meditação da palavra de Deus e me gostaria que você compreendera estas palavras do apóstolo Pablo, que dijo que Jesus anulou el acta de los decretos que havia contra nós outros, que nos era contrária, e quitando-la de em meio, la clavou sobre si em la cruz, e despojou a todos os principados, potestades, e los exhibiu publicamente, triunfando sobre eles em la cruz. Sabe, é muito importante que você compreenda isso, porque há acta de decretos que é contra nós outros, acta em los céus, donde está registrado allí todos os pecados, os errores que hemos cometido em nesta vida desde nossa infância. Todo está allí escrito. Aqueles actos imorais que hemos cometido, aqueles pecados secretos que nadie sabe. Às vezes, o pastor não sabe, os padres não sabem, a pareja não sabe, nadie sabe, pero Deus sabe. Deus conhece todo, porque não há nada que esteja oculto a seus olhos. Pero Jesus, que isso ele? Jesus, vendo que era impossível que o homem pudera salvar a si mesmo, era impossível porque todos os homens pecaram, todos falharam. Nós outros vemos aqui na Bíblia a história de muitos heróis da fé, grandes homens de Deus que foram usados poderosamente em suas épocas, pero todos eles falharam em algo, porque não houve que fora perfeito. Abraão, que é o padre da fé, que hizo muitas coisas grandiosas, tomou muitas atitudes de fé, ele também se equivocou. Abraão, Isaac, Jacob, Davi, Moisés, enfim, todos. Hasta Pablo, Pedro, Juan, Maria, porque todos eram humanos, seres humanos, pecadores. E não há nadie que não se equivoque, não há nadie que não cometa pecados, não há nadie que seja perfeito, todos podemos conjugar o verbo pecar. Eu peco, tu pecas, ele peca, nós outros pecamos, é dizer, o sacerdote peca, o pastor peca, o obispo peca, o papa peca, todos os homens, disse a Bíblia, pecaram e carecem da graça, da misericórdia de Deus. Solo uno não pecou, que foi o Senhor Jesus, que vino a este mundo como homem, sujeito a las mismas debilidades, limitações de los hombres. Jesus, quando estava neste mundo, estava como homem, era homem, tinha sua natureza humana. Jesus se cansava, Jesus se emocionava, ele chorava, se entristecia. Jesus era homem, ele foi tentado também como nós outros somos tentados. Satanás o tentou, depois de haver ajunado 40 dias e 40 noites, pero ele nunca pecou. Ele foi fiel, ele obedeceu a Deus, ele cumpriu toda a lei. Jesus sofreu por nós outros, ele remiu. E na cruz, ele carregou sobre si
todas as maldições de la humanidade, todos nossos pecados, para que por suas llagas fôramos curados, fôramos livres, fôramos perdonados, recebêramos nova vida. E aqui Pablo está dizendo que esta acta que era contrária a nós outros, Jesus la clavou sobre si em la cruz. Ele pagou com sua própria vida. Jesus encarnou em la cruz a própria maldição. Foi algo tão tremendo, tão duro, que o Padre não pôde mirar a seu filho allí clavado em la cruz. O Padre teve que mirar hacia outro lado. Foi quando Jesus clamou dizendo: Deus mío, por que me has desamparado? Sabe, naquele momento, Deus não pôde ver seu filho em la cruz, porque allí ele encarnou a própria maldição, porque mis pecados, seus pecados, todos os pecados de la humanidade, todo o que você pode imaginar, todo ele carregou sobre si, para que através de nossa fé nele recebêramos o perdão, recebêramos a liberação, a salvação, tivéssemos acesso à presença de Deus, fôramos reconciliados com o Padre. E quando Satanás pensava que estava vencendo esta batalha, quando Satanás veia agir Jesus clavado em la cruz, carregando nossas maldições, derramando sua sangue preciosa, ele pensava que estava vencendo. Pero foi justamente em la cruz que ele foi derrotado, ele foi vencido, que Jesus lo despojou de todo, como está escrito aqui, despojando a los principados e a las potestades, los exhibiu publicamente, triunfando sobre eles em la cruz. Jesus triunfou, Alberto, sobre o diabo em la cruz. E graças a la cruz, graças a este sacrifício tão doloroso que Jesus sofreu, porque não foi apenas o sacrifício físico, não foi apenas o dolor físico, foi também o dolor espiritual, porque por primeira vez em toda a história da eternidade, Jesus teve que ser separado do Padre. Ele quedou allí solo, carregando nossas maldições, para que hoje nós outros tivéssemos vida, tivéssemos o perdão de nossos pecados, tivéssemos paz, tivéssemos acesso à presença do Padre, tivéssemos direito a receber a salvação. E todos somos salvos, somos perdonados através da fé no sacrifício do Senhor Jesus em la cruz. Y estamos hablando de una obra consumada, una obra total, una obra a la cual ya nadie ni le puede añadir ni le puede quitar, porque Jesús la ha completado. Y Él realmente, Él ha despojado a los principados, a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Mucha gente tiene en mente, según las tradiciones de esta fecha de Semana Santa, a un Jesús sufriente, a un Jesús penitente, moribundo, un Jesús derrotado, un Jesús que murió en la cruz. Pero lo que no saben, que mientras Él cargaba esa cruz espiritualmente, Él estaba marchando hacia la victoria. Era una victoria total, una victoria contundente sobre aquel que tenía el imperio de la muerte, que es el mismísimo diablo.
Y cuando Él entregó su vida en la cruz por nosotros, realizando ese sacrificio vicario, Él asestó el golpe definitivo en el maligno, dándonos a nosotros la oportunidad de la salvación eterna. Es por eso, querido amigo, querida amiga, que todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo, porque ni siquiera la muerte lo ha podido retener. Él está vivo y Él quiere darte vida. Él quiere enjugar tus lágrimas. Él tiene el poder para sanar tus dolencias, enfermedades, pero también a través de su sangre derramada en la cruz, perdonar tus pecados. Lo que tienes que hacer es decidirte y dar ese paso de fe para conocer al Jesús de la Biblia, al Jesús todopoderoso, no el Jesús de Hollywood, de la industria del cine, el Jesús que nos presentan los artistas que llenan los principales museos de arte, ¿no? Aquí en España tenemos, por ejemplo, el Museo del Prado, no el Jesús de las tradiciones, de las religiones, de las filosofías. Cuando nosotros tenemos una experiencia real y verdadera, como está escrito, hay un cambio, hay una transformación, y eso lo hemos estado aquí compartiendo a través de constantes testimonios de gente que ha creído en Jesús y que ha sido libre incluso de maldiciones, que ha sido libre de tormentos espirituales, de fuerzas malignas que antes les impulsaba a hacer cosas de las cuales pues carecían de dominio propio. Y tú dirás, ¿pero cómo es posible? Porque Él triunfó sobre principados y potestades en la cruz. E aqui, não? Aqui vemos no livro de Apocalipse, não? Estas palavras gloriosas do Senhor Jesus que dijo, no temas, yo soy el primero e el último, e el que vivo e estuve muerto, mas é aqui que vivo por los siglos de los siglos, e tenho las llaves de la muerte e del infierno. Ah, amiga minha, amigo meu, não tema nada, porque Jesus venceu por você, para salvar sua vida, para restaurar sua vida, dar-lhe nova vida. Quizás você que me escute agora se sinta muito mal, acusado por sua consciência, está pensando que cometeu algum pecado, que não tem perdão, que não tem salvação. Muita gente pensa, sabe, já não há mais salida, já não há mais solução para minha vida, para meus problemas. Agora eu vou viver no pecado mesmo, vou seguir no pecado, porque estou perdido. Não há mais arrego, não há mais salvação. Não, amiga minha, amigo meu, há salvação, há perdão, se lo que sea que você haja hecho. Deus lhe salva, Deus lhe perdona, Deus lhe cambia a vida, Ele quer dar-lhe uma nova vida. E se você se encontra neste momento aí, caído, desorientado, perdido, desesperado, em uma profunda depressão, porque, sabe, o pânico, o medo, todo isso, as dúvidas, leva a persona a uma profunda depressão. Você pode ser salvo. Você pode ser perdonado. Você pode cambiar a história de sua vida. Este domingo. Se este domingo estamos marcando um domingo especial, um domingo de bendições, de vitórias, de realizações, de paz, de reconciliação. Este domingo, 10 da manhã, quer dizer, o domingo de Ramos, domingo onde comemoramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus entrará em sua vida. Ele cambiará sua vida. Ele quitará todas suas dúvidas, toda sua tristeza, todo o seu dolor. Ele borrará seus pecados, seu passado, e hará de você uma nova criatura. Hará de você um vencedor, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Este domingo, às 10 da manhã, aqui em Madrid, em Atocha,
em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca de la estação da Tocha Renfe, ou no centro de ajuda cristiano que esteja mais cerca de sua casa. Venga, participe, porque o Espírito Santo transformará sua vida. Este domingo, às 10 da manhã. E se lhe ha gostado este mensagem, comparta com seus amigos, seus familiares, para que eles também recebam a palavra de Deus. Amanhã regressaremos com todos ustedes. Hasta amanhã.